Bom dia, vamos lá para a aula de hoje, aula de português, tá? Quinta-feira. Hoje a aula vai ser curtinha, mas é uma aula que eu quero que vocês façam com bastante capricho. Gente, a Pro tá toda pintada, ainda toda cheia de pomada, mas não liga não, tá? Vai passar, daqui uns 15 dias o rosto da Pro volta normal, tá bom? Tá feio, mas fazer o quê? Ó, a aula de hoje não é uma aula demorada, só que é uma aula que eu quero que vocês façam com bastante carinho. Por quê? Porque aqui a gente vai trabalhar formação de palavras e escrita. A gente forma as sílabas ali e escreve as palavrinhas. E também tem atividade de leitura. Então, por favor, eu quero que vocês façam com bastante carinho, tá bom? Ó, página 52 do livro, onde a gente vai começar aqui, ó. Tá bom? Então, aqui tem uma outra leitura que eu vou fazer para vocês, tá? Só que pra gente fazer essa leitura aqui, antes, eu quero que vocês vão lá no final do livro, na página 245 e recorte. Quer ver? Aqui, ó. E recorte aquelas outras ilustrações que a Pro tinha pedido para deixar embaixo. Lembra? Quando a Pro pediu para cortar essas de cima, mas aí era para deixar o pedacinho aqui de baixo, ou se alguém recortou e guardou, são essas ilustrações aqui de baixo, tá? Nós vamos recortar elas. Lembrando que quem recorta é a criança, tá? Então, ó, a história que você vai ouvir foi publicada neste livro laranjinha que tá aí do lado, ó. É o livro Adivinha Só, da Rosinha. João, o personagem da história, tem uma mania estranha. Ele só pensa por enigmas, por adivinhas. Para salvar sua amada princesa, ele precisa chegar à mais alta torre do castelo. Será que ele vai conseguir? Participe da história, recorte e colhe as ilustrações do material complementar, né, dessa página que a Pro falou para vocês. Elas representam as respostas de algumas adivinhas que você vai ouvir. Então a Pro vai ler para vocês e a gente tem que descobrir a resposta da adivinha e colar aqui. Aí depois a Pro lê mais uma resposta, cola aqui e assim a gente vai fazendo, tá bom? Então eu vou ler primeiro desse lado aqui. Adivinha só. Apaixonado, o nosso enigmático herói resolveu salvar a princesa. Às 5 horas da manhã, João acordou ao som do seu bicho de estimação. O que à meia-noite acorda vocês? Sabe da hora, não sabe do mês. Qual será que é o bicho de estimação que ele está falando, hein? É um bicho de estimação que à meia-noite acorda vocês. Sabe da hora, não sabe do mês. É um bichinho que canta todo dia no mesmo horário. Que bichinho será que é, hein? Aí a gente descobre e cola nesse quadrinho aqui, tá bom? Lá na outra folha agora, ó, o vermelho primeiro, ó. Depois de um banho revigorante, comeu um pedaço de... Aí vem a charadinha, ó. Quanto mais quente está, mais fresco é. O que será que quanto mais quente está, mais fresco é? Aí eu descubro e colo aí. E bebeu um suco de... O que é agora, hein? Ó, o azulzinho agora, o suco, ó. Uma fruta que tem escama, mas não é peixe. Tem coroa, mas não é rei. Qual fruta será essa, hein? Que tem coroa, não é rei, tem escama, não é peixe. Então, eu colo aí também. Depois vem a laranja, ó, continuando o texto. Depois do café da manhã, João sentiu-se forte para enfrentar os perigos que estavam por vir. Colocou o quê? Vamos descobrir, hein, ó. Que fica cheio de boca para baixo e vazio de boca para cima. Cheio de boca para baixo, vazio de boca para cima. O que será que ele colocou, hein? Descobre e cola aí pra Pro. Colocou na cabeça, ó, já é mais uma dica, hein? E o último roxinho aqui, ó. O que está andando mesmo quando está parado? O que está andando mesmo quando está parado? Ele colocou no pulso. O que será que é, hein? Pegou sua mochila com tudo o que é necessário para salvar uma princesa e saiu ao encontro do seu destino. Tem a continuação da história no livro, tá? Então é o livro Adivinha Só. Se alguém tiver a oportunidade, às vezes, de procurar na internet, tá? Eu não conhecia, para mim foi um livro novo também e eu achei bacana. Ele não fala a palavra, né? Ele dá uma charada e você tenta adivinhar. Então, vocês aqui vão colar
E depois vão fazer a mesma coisa que a Pro pediu aquele dia. Tira uma foto e manda pra Pro, tá bom? Todo mundo que mandou pra Pro, não foram todas as crianças que mandaram, mas todos que mandaram a foto dos jogos dos 7 erros lá, tá, ó, de parabéns, viu? É assim mesmo. Tirem uma foto e mandem pra mim também, tá bom? Depois, continuando aqui, ó. Como você acha que a história continua? Ele saiu para salvar a princesa. Será que ele salva? Será que não? Né? Se eu conseguir achar o livro, eu conto a história para vocês, tá bom? Quais perigos o herói terá que enfrentar para salvar a princesa? Ele disse que ele vai num castelo, né? Cadê? Para salvar sua amada, ele precisa chegar à mais alta torre do castelo. Nossa, quantos desafios ele vai ter que enfrentar, né? Se a Pro achar esse livro, a Pro vai ler o livro para vocês, tá? Virando a folha, tem algumas atividades, que é aqui que eu quero que vocês façam com bastante capricho, ó. Primeiro de tudo, ó, número 1. Escute os textos que o professor vai ler. Circule a adivinha. Então, ó, primeira coisa, eu vou ler os 2 textos. Um desses textos é uma adivinha. O outro texto é o que a gente chama de cantiga, tá bom? Ou de, como fala? Quadrinhas. Ó, sumiu o nome. Ou são chamados de quadrinhas, que a gente recita quando é pequenininha, que a gente usa nas brincadeiras, tá bom? Então, a gente vai ter que descobrir o que é uma quadrinha e o que é uma adivinha, o que é, tá bom? A primeira, ó. O que é? Quando a gente fica em pé, ele fica deitado. Quando a gente fica deitado, ele fica em pé. E aí? É uma adivinha esse? Esse é, né? Esse texto, ele é uma adivinha. Então, eu vou circular ele, tá? Eu vou pegar um lápis e vou circular, ó, ele todinho, porque ele é uma adivinha. E o outro, ó, eu sou pequenininha do tamanho de um botão. Carrego o papai no bolso e mamãe no coração. Esse é uma adivinha? Não, né? Esse daqui não é uma adivinha, é uma quadrinha. São aquelas que a gente recita quando é criança. Às vezes nas brincadeiras, né? Tem aquela também, batatinha quando nasce, espalha... A gente fala esparrama, mas sabia que na verdade é espalha a rama pelo chão? Porque a batata, ela é uma leguminosa, né? Que ela vai esparramando uma rama assim, né? E vai cobrindo todo o chão. Então é batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Também a gente conhece várias, né? Aí vem mais umas perguntinhas aqui embaixo, ó, as 2 bolinhas aí embaixo. Quais palavras dos textos você consegue ler sozinhos? Pinte-as. Então, eu quero que vocês olhem no texto. Lembra que eu não estou pedindo para ler o texto inteiro. Eu quero que vocês olhem e tentem ler alguma palavrinha do texto. Pro, eu tenho que ler assim, ó. Blum. Não é rapidinho. Como que eu leio? Juntando letrinha por letrinha e formando sonzinho por sonzinho, tá? Então, vou dar um exemplo de palavra que tá lá na outra folha, só para vocês entenderem do jeito que eu quero que vocês leiam. Vamos supor que vocês acharam essa palavra aqui, ó. Então, aí você vai lá, ó. O T e o O, to. Eu guardo o to na cabeça. To. O M e o A, ma. O T e o E, T. Tomate. Descobri, ó, é tomate. Então assim vale. É isso que eu quero que vocês façam, tá? Com calma. Pro, eu dei uma engasgadinha, mas eu consegui. A minha mãe me ajudou ali. Ótimo. Aí você pinta. Agora, se não conseguiu circular nenhuma, também não tem problema nenhum. A gente tá aqui aprendendo. E é justamente de agora pra frente que a gente vai começar, tá bom? Então, eu quero que vocês sejam honestos. Conseguiu ler? Circula e dá uma pintadinha ali. Não conseguiu? Não tem problema, tá bom? A gente tá aqui para aprender junto, combinado? Aí, ó, o que você observou para identificar a adivinha? Como que a gente descobre que é uma adivinha? Hein? Uma adivinha, ela não faz perguntas, então eu pergunto, né, ó, o que é o que é? O que será que é, né, que cai em pé e corre deitado? Ou no caso aqui, quando a gente deita, fica em pé, quando a gente tá em pé, ele deita, o que será que é? A gente não faz perguntas, então toda adivinha, ou ela vem com o que é no comecinho,
E ela sempre vai ter ponto de interrogação, que é esse pontinho aqui, ó, que parece uma orelhinha com um pinguinho embaixo. É o ponto de pergunta. Toda vez que eu vou fazer uma pergunta, eu uso ele. E a adivinha, ela é uma pergunta que a gente faz, né? A gente não faz esperando que alguém responda, né? Depois, a 2. A 2 é muito fácil, tá? Vocês, inclusive, já fizeram cruzadinhas aí nas folhas que a Pro já deu pra vocês, ó. Complete o diagrama com o nome das ilustrações. Então, aqui eu tenho os desenhos e vocês vão completar, tá bom? Então, ó, por exemplo, aqui, ó, mão, M-A-O-T-I-O, M, o A com o tio em cima, o O. Ah, por exemplo, 8, o, I, o T e o O. Então, vocês vão completar, tá bom? Essa atividade aqui. A número 3. Pinte a imagem que tem mais sílabas no nome. O que é sílaba mesmo? É quantas vezes eu abro a boca para falar uma palavrinha. É quantos sonzinhos saem da minha boquinha. Então, eu vou fazer essa daqui junto com vocês para a gente descobrir, tá bom? A primeira fruta é um melão. Então, vamos falar junto com a Pro quantas vezes a gente abre a boquinha, né? Falar devagarzinho e ir contando, ó. Melão. Eu abri minha boca 2 vezes. Melão. São 2 sonzinhos. São 2 sílabas. Então, eu sei que melão tem 2. Sabe o que eu vou fazer para não esquecer? Lá embaixo do melão, ó, eu vou colocar o número 2. Por quê? Para eu lembrar que melão tem 2, né? Porque senão vai que eu esqueço. Depois a próxima, mão. Ó, mão. Eu só abro a boca uma vez só. Mão. Né? Então, tem um sonzinho só. Aí eu vou lá pertinho da mão e coloco o número 1 para não esquecer, tá vendo? Ó, só pra gente não esquecer. Depois a próxima é mamão. Vamos lá, ó. Mamão. 1, 2. Eu abri minha boquinha 2 vezes. São 2 sonzinhos, são 2 sílabas. Vou lá e coloco 2 lá embaixo também. E o próximo, macaco. Vamos lá, ó. Macaco. Quantas vezes eu abri minha boca? 3, né? Ó, macaco. Eu abri 3 vezes, são 3 sílabas. Coloco o número 3 lá embaixo. Agora eu consigo responder a pergunta. Por quê? Pinte a imagem que tem mais. Qual que tem mais? É o que tem 1? Não, né? É o que tem 2? Também não. É o que tem 3? É. O 3 é o maior número que tem aqui. Então eu vou pintar qual? Vou pintar o macaco, tá bom? Número 4. Troque a sílaba do quadradinho destacado e forme outra palavra. Às vezes tem palavras que são quase iguais. No caso aqui, é uma palavra, são 2 palavras, né? Que o começo e o meio delas é igual. O que muda é o último sonzinho. Olha o primeiro desenho, gente. O que é o primeiro desenho? Tá até escrito aqui, ó. Tomate. Tá vendo que o livro já separou em sílabas, em pedacinhos, em sonzinhos? Tomate. Se tá pedindo para eu mudar a última sílaba, né, ó, trocar a sílaba destacada, no caso aqui a destacada é essa, é a última. Eu vou ter que trocar essa, mas o resto vocês vão ver que vai ficar igual, ó. Isso daqui é uma tomada, onde a gente liga, né, as coisas na tomada. O que é o to? Ó, é o to do tomate. Então aqui, deixa eu tentar fazer, gente, ao contrário aqui com vocês também, ó. O to é o T e o O, do tomate, do tomada. Depois, tomama, é o M e o A também igual aqui, ó. Tomate, tomada. Então, o ma vai ser igual também. Toma, só que agora muda. Uma é tomate, T, o T e o E. Aqui não é. Tomada. Dá, olha a boquinha de vocês, lembra falando bem? Dá, o que é o dá? É o D e o A. Então aqui, ó, eu só mudo a última sílaba, o último sonzinho, ó. Tomada, tomate, tomada, só a última sílaba que mudou, tá? E na de baixo? Na de baixo não é a última que vai mudar, olha lá. Qual que tá pintada? Tá pintada do meio, né? Aqui a gente já sabe que palavra que é. O que é? Tomate. E aqui é topete. O topete que a gente faz. A gente às vezes fala topete. Não é topete, é topete. Tá bom? Então, ó.
tomate, topete. O que é o to? A gente já sabe, já tá aqui, né? To. Mas a do meio, ó, não vai ser igual. Então, ó, pé. O que é o pé? É o P e a letra E. A letra E é a letra E, gente, ó. E é a mesma coisa. É igual O, é a mesma coisa, tá bom? Pé, T. O que é o T? O T e o E. Então, só mudou a sílaba do meio. Tomate, topete. Tá bom? Depois a 5. Use as sílabas da palavra tomate e complete o nome dos objetos. Então, eu vou sempre usar essas sílabas aqui. Ó, ou vou usar o to, ou eu vou usar o ma, ou eu vou usar o te. O que é o primeiro desenho aqui, ó? É o quê? É um tapete, mas a gente fala tapete, mas o certo é tapete. Tapete. Qual que é o T? Qual dessas 3 sílabas aqui é o T? Aqui, ó, é a última, né? T. O T e o E. Então, eu vou colocar aqui o T e o E. Depois, o próximo. E aí? Apito. O que é o to? Qual dessas daqui vai ser o to? Aqui, né? O T e o O. E aqui eu vou colocar o T e o O. E assim por diante. Cama. O que é o ma? O M e o A. Aqui na de baixo é cotonete. Eu vou usar 2 vezes, ó. O que é o to? O T e o O. Cotonete. O que é o T? O T e o E. E aí eu vou completar. E a última. Mamadeira. Ma já tem. E o outro ma? Tá faltando o outro ma. Como que é o ma? Essa é fácil, né? Já tem na própria palavrinha. Ou eu procuro lá no tomate, né? E aqui acaba a nossa atividade, gente. Hoje a atividade, ela era simples, tranquilinha, tá? Mas por que eu peço para vocês fazerem com calma? Porque é assim que a gente forma as palavras, juntando sonzinho por sonzinho, sílaba por sílaba. Não adianta a prof lá, por exemplo, para vocês assim, ó, escreve aí para mim, pipoca. Aí eu vou lá e encho de letra sem saber o que eu tô escrevendo. Não. Se a prof falar para você escrever pipoca, o que você tem que fazer? Ah, ó, a prof falou pipoca. Pipoca. Eu sei que são 3 sonzinhos que eu vou ter que formar, ó. Pipoca. O pi. Como será que eu vou formar o pi? Aí eu vou lá e escrevo o pi. Pi, pó. Aí eu vou lá e escrevo pó. Pipoca. O que é o K? Ah, o C e o A. Eu vou lá e coloco o C e o A. Tanto que a Pro sempre pede para vocês, vou até colocar numa folha aqui. Toda vez que a gente escrever uma palavra, a gente volta e lê a palavra. Mas como que eu leio? Eu leio marcando embaixo sonzinhos. Por exemplo, a pipoca que vocês escreveriam se eu ditasse para vocês, ó. Ó. Eu escrevi pipoca aqui, ó. Pipoca, como que eu leio? Eu leio juntando aqui embaixo, ó. Pi, o P e o I. Pó, o P e o O. K, o C e o A. Então, toda vez que eu escrevo, eu tenho que voltar para trás e ler. Às vezes, quando eu leio assim, eu percebo a letrinha que eu esqueci. Ou que eu coloquei letrinha para mais. Só que eu só vou perceber isso se eu realmente não tiver preguiça de fazer. Juntando primeiro e depois voltando e lendo, tá? Toda palavrinha que vocês escreverem, voltem e leiam, tá bom? Meninada, por hoje é só, tá? Amanhã a aulinha de matemática. Fiquem com Deus. E depois a Pro vai estar explicando para vocês como que vai funcionar a partir da semana que vem, tá? Tchau, turminha.